da Canastra, queijo frescal, meia cura, trufados com azeitona, trufados com tomate seco, defumados, ricota, burrata, queijo e requeijão de búfala, o delicioso queijo butirro, esse você tem que provar. E os salgados sempre fresquinhos. Leopoldo Empório Gourmet, Tenente Coronel Cardoso 801 ou no delivery 22 99984 1159. Leopoldo Empório Gourmet. Sua vida merece esse sabor. Baixe agora o aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar e acompanhe os resultados dos exames. Verifique seu histórico, agende atendimento domiciliar do laboratório ou da vacina. Saiba a localização e horários de atendimento das unidades e muito mais. Na sua lojinha de aplicativos, basta digitar Laboratório Plínio Bacelar e baixar tanto para Android quanto iOS. Aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar. É grátis, é prático, é para você. Expandir, modernizar com qualidade e excelência. Rede de postos Mariana. Combustíveis, troca de óleo, lavagem e lubrificação. Loja de conveniência, conforto e atendimento. Rede de postos Mariana. Rede de postos Mariana. Vem pra cá. Qualidade e compromisso com você. Rede de postos Mariana. Vem pra cá. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Sexta-feira, 4 de julho de 2025, começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram. Você confere este programa daqui a pouco em podcast, logo mais tem reprise na Plena TV, também o conteúdo produzido aqui neste programa amanhã no jornal Folha da Manhã em destaque ali, os pontos principais da entrevista de hoje. Você pode acessar também a Alexa, dá o comando Alexa ouvir Folha FM pelos aplicativos de rádio também, nosso aplicativo exclusivo da Folha ou nesses todos os aplicativos que geram aí os sinais de rádio. Pode também lá buscar a Folha FM, você vai encontrar, e seguir a gente nas redes sociais, seguir, curtir, compartilhar. São 7h30, eu sou o Cláudio Nogueira e a gente começa agora mais um Folha no Ar com as principais informações desta sexta-feira, hoje dia 4 de julho de 2025, frio aqui para a nossa região, temperatura caiu bastante, vem caindo durante o início da semana para cá, chegando hoje com tempo chuvoso e mínima de 16 graus, máxima de 22 graus. Olha, a previsão para hoje em Campos, inclusive já choveu mais cedo, aquela garoazinha, né? E tem agora a previsão de garoa a qualquer hora do dia. Probabilidade de chuva hoje é de 75% e agora aqui no centro da cidade já teve outra garoa mais cedo um pouco e a temperatura é de 18 graus. Para o fim de semana, a temperatura vai cair mais ainda, gente. Semana que vem quase que toda, mínima de 13 graus. Nós estamos numa mínima de 16. Para a semana que vem, domingo, a partir de domingo, segunda, terça, quarta, até quinta-feira, com previsão de 13 graus de mínima e não devendo passar aí de 24 a máxima. Estamos no inverno brasileiro. São 7h31. Programa de hoje, nós vamos conversar com dois candidatos que disputam a vaga de presidente do Partido dos Trabalhadores de Campos. No próximo domingo, o PT escolhe a sua nova direção nacional, as direções estaduais e também as municipais. Tem ainda
a escolha da executiva do partido, que aí acontece com a escolha independente do voto do presidente. Eu não, até conversava ontem com o Danilo, com o Jefferson, não vou me arriscar a explicar essa eleição do PT, porque senão vai complicar para mim. Nós vamos conversar hoje então com o Danilo Dutra, que é tesoureiro do PT de Campos, é assessor do Sindipetro NF e candidato a presidente do PT Goitacá. Vamos conversar também, já conosco aí nessa bancada de hoje, com o professor Jefferson Manhães, ex-candidato a prefeito de Campos pelo PT em 2024, ex-reitor do IFE e candidato a presidente do PT Goitacá. Vamos saber por que votar em um ou outro para presidente. Vamos também, no programa de hoje ainda, saber deles a expectativa às eleições de presidente do PT Nacional, que conta com 4 nomes até o momento, mostrando aí a pluralidade, essa coisa diferenciada que o Partido dos Trabalhadores tem, as alas, correntes, que acredito que, tecnicamente falando, só consegue explicar melhor, mais profundo, quem participa do dia a dia do partido. A gente, jornalista, radialista, explica também correto, mas com a profundidade dessa essência que o PT tem, só realmente os petistas que praticam, né, o dia a dia. Também, por fim, vamos saber dos dois, né, esse cenário nacional. Lula 3 versus o Congresso, tem essa questão aí do IOF, né, que foi apresentado como alternativa a boa parte dessa crise, né, e desse momento que o país atravessa também, o aumento do IOF, e não foi aprovado pelo Congresso, foi reprovado, foi rejeitado, com um detalhe: o ingresso na Justiça, no STF, pela Presidência da República, para reverter o que a Casa Legislativa Nacional fez. Vamos entender melhor também esse relacionamento entre o presidente Lula, o governo 3, e o Congresso, Lula 3, né? E, por fim, a projeção das eleições a presidente, governador, senador e deputados. Danilo e Jefferson, já vou trazer o bom dia dos senhores, mas rapidamente passar aqui pelo portal folha1.com.br só para a gente registrar algumas informações e começar essa entrevista de hoje, sexta-feira, dia 4 de julho de 2025. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2005, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo o que te faz bem. Rede Mariana de postos de combustíveis, qualidade e compromisso com você. E Radmed, diagnósticos por imagem, sempre à frente. No portal folha1.com.br, em destaque aqui, para a gente conferir as principais informações rapidamente, pelo menos algumas delas. Atendimento a pacientes, em destaque logo na capa aqui que você abre o portal. Atendimento a pacientes de cidades vizinhas é suspenso nos hospitais contratualizados. Medida foi tomada pela Prefeitura de Campos diante do impasse que envolve a falta de repasse do cofinanciamento estadual à Prefeitura Municipal de Campos, ou seja, todo o atendimento dos hospitais Santa Casa, Beneficência, Álvaro Alvim, Plantadores, todos eles suspensos para as cidades vizinhas, porque era através desse cofinanciamento, desse repasse também do Estado, que esses atendimentos eram mantidos. Em destaque aqui, e só para fechar essa informação, os repasses agora não estão só atrasados, eles foram cancelados também pelo governo do Estado. Isso
última passagem de Rodrigo Bacelar pelo cargo, segundo as informações. Rodrigo que volta ao cargo aí interinamente mais alguns dias aí com a viagem de Cláudio Castro. Hoje, o governador do estado é o campista Rodrigo Bacelar. Codenca assume área do Shopping Estrada e obra é prevista para agosto. Bacelar assume aí o governo do estado, como a gente disse. E tá aqui, ó, exonera Washington Reis da Secretaria de Transportes. Ainda no portal Folha 1, Prefeitura de Campos estabelece nova gestão de recursos humanos na Fundação Municipal da Infância e Juventude. Vladimir sanciona piso nacional do magistério para Campos e tá aqui, ó, PT de Campos elege novo presidente no domingo e é sobre isso que nós vamos falar agora. O Partido dos Trabalhadores escolhe aí seus diretores novos, né, o novo presidente e também a sua executiva neste domingo. Danilo de Farias Dutra, número 588, é o número aí que ele concorre. E depois a gente pode explicar por que esse 500, por que esse 620, como é o caso do Jefferson também, né, do 520. A gente pode falar sobre isso. Que é muito comum ter chapa 1, chapa 2, chapa 3, chapa amarela, chapa azul, enfim. Mas o PT é diferente. Danilo de Farias Dutra, número 580, né, para presidente. A chapa que é a chapa de apoio do Danilo, e aí forma toda a diretoria executiva, é a chapa número 680, com o slogan PT Forte por uma Campus Popular, e o outro candidato é o Jefferson Manhães de Azevedo, com o número 520, e a sua chapa é a chapa número 620, Esperança e Renovação por um PT militante em Campos. Estão aptos a votar no próximo domingo, dia 7, dia 6, portanto, 4.116 filiados em Campos. A eleição acontecerá na Rua Marechal Floriano 147, no centro de Campos. Tá, domingo, dia 6, de 9 da manhã até às 17 horas, aqui na sede do Staiquinon, Sindicato da SEDAI, Sindicato do Saneamento, né? Enfim, aqui na Rua do Ouvidor. O presidente é eleito com maioria simples, 50% mais um, nos casos aí em que as outras cidades ou estado, ou no caso do Brasil, por exemplo, que tem 4 candidatos, pode haver segundo turno. Em Campos não, são 2 candidatos só, então vai nessa de 50% mais um. E a chapa é escolhida no sistema proporcional. Aí a direção executiva é escolhida através das chapas, né, que pode ser no sistema proporcional. É até onde eu consigo explicar essa eleição, né, do PT. E eu vou começar com o bom dia dos senhores, já pelo Danilo, por ordem alfabética. Danilo, bom dia, obrigado pela sua presença, bem-vindo aqui ao nosso Folha no Ar de hoje, para a gente entender melhor aí esse processo eleitoral do PT. Bom dia, Danilo. Bom dia, Cláudio, bom dia, Jefferson, toda a equipe aí da Folha da Manhã, quem nos acompanha. E olha, é muito agradável estar aqui na Folha falando das eleições do PT, porque é uma eleição diferente do que estão acostumados todos os outros partidos. Eu espero que sirva de vitrine para outros partidos, né? Eu acho que é um sistema muito positivo, porque é isso, no domingo todos os filiados do PT, eles vão votar do presidente nacional ao presidente municipal, e essa é uma eleição, como eu posso dizer, ela é importante porque define a direção de 2025 a 2029, e diferente de outros partidos, não é como um acordo de um deputado estadual, um vereador, faz um acordo lá em Brasília e dissolve uma direção do município para poder concorrer. O PT não funciona dessa forma, não segue essa lógica. Então, assim, a direção que for eleita, independente da vontade do Lula, da Gleisi Hoffmann, de qualquer deputado, se manterá na direção. Então, isso fortalece muito o partido, gera uma credibilidade na sociedade, porque a gente defende um programa. Tem um começo, meio e fim aqui na nossa gestão. E falo que deve servir como uma vitrine para os outros partidos, porque como é que você confia num programa de um partido, numa ideologia de um partido, se a cada eleição
troca de direção, troca de candidato como se fosse de roupa. Então o PT não segue essa lógica, isso é muito positivo para todos nós, é uma alegria gigantesca estar nesse processo com 2 chapas, porque sendo um sistema proporcional, tanto eu e o grupo que está concorrendo comigo, quanto o Jefferson vai estar envolvido na direção. É uma alegria muito grande estar compartilhando isso com o Jefferson, porque a gente abre a oportunidade de apresentar nossas teses para a militância do PT, e com muito respeito, a gente tem feito uma campanha muito limpa até aqui, muito propositiva, isso já demonstra um crescimento muito grande do Partido dos Trabalhadores de Campos. Então, é um apontamento ótimo para nós aqui. Não tenho dúvidas que será um processo que a gente sai bem maior do que entrou e preparado para as eleições do Lula no ano que vem e depois, em 2028, para as eleições municipais apresentar um resultado ainda melhor. Perfeito. Não, que é um sistema diferente, não tenha dúvida. Eu brinco até complicado, eu falo assim, a eleição do PT parece tão complicada quanto a seletiva do estadual que a Federação de Futebol do Rio inventou aí há um tempo atrás. Negócio tenso, complicado. Mas hoje a gente está aqui para entender um pouco desse processo. Tanto é diferente que você pode ter a sua presidência, um dos 2 aí, naturalmente, vai ganhar, e a executiva da sua administração pode ser metade de uma chapa, 40% da outra chapa. É um negócio. Se tem uma coisa democrática, é isso. Ou pelo menos eu até onde consigo entender. Deixa eu trazer o bom dia do Jefferson, só cumprimentar, e aí sim a gente traz essa, que a primeira pergunta já está pronta aqui, a gente quer saber. Mas primeiro, antes de entrar na pauta, Jefferson, só te cumprimentar, prazer, muito obrigado pela sua presença aqui no Folha no Ar, mais uma vez. Bom dia, Cláudio, bom dia, Beto, bom dia a todos que estão nos ouvindo. É muito bom estar aqui ao lado do Danilo, esse jovem que se coloca nesse processo. Temos uma relação muito fraterna e que foi muito prazerosa aí nos debates que tivemos na disputa a prefeito. Eu quero aqui dizer que o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras ele tem um compromisso, que é um compromisso de ouvir e estar junto e ao lado na construção com a sua base, com seus filiados. Eu acho que essa é uma grande diferença que nós temos com relação, né, a outras agremiações partidárias, né? Não é à toa que desde 2001 o Partido dos Trabalhadores ele vem fazendo esse processo de escolha dos seus dirigentes. O Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, não há dúvida, é o maior partido de esquerda progressista da América Latina e um dos maiores do mundo, né? No Brasil, só neste PED nós já chegamos a quase 3 milhões de filiados, o que mostra uma vitalidade do nosso partido. Aqui em Campos nós temos esse compromisso de também dar vitalidade ao Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, que possa dialogar com as comunidades, possa ouvir as dores das nossas comunidades, e não são poucas essas dores. Nós temos muitos desafios no PT municipal, aqui para a discussão do nosso município, e é por isso que nós estamos aqui, né, numa boa disputa, porque, antes de tudo, nós somos do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, nós somos petistas, né, e naturalmente, a riqueza de estar num partido desse é o respeito aos posicionamentos, né? É vivenciar a democracia interna a partir de um debate franco, onde nós temos a liberdade de apontar caminhos que podem ter nuances diferentes, mas eu não tenho dúvida alguma que os grandes valores nos aproximam mais do que nos afastam. Eu tenho absoluta certeza que o Danilo, que toda a chapa que o apoia, e eu quero aqui agradecer também a minha chapa, aos novos vereadores que se colocaram nesse processo, são novas lideranças que querem dar uma cara nova para o Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores, está sintonizado com um projeto de cidade que a gente acredita. E é por isso que a gente está aqui. Então, não tenho dúvida que este está sendo um processo que todos nós estamos nos engrandecendo com ele.
Bom, Jefferson, vamos lá então começar com o que já está programado aqui, é uma pergunta pronta. Por que votar em Danilo Dutra para presidente do PT de Campos? Danilo. Então, na construção, todo esse processo que a gente fez aí de pensar o partido, de montar essas eleições, todo esse desafio que se avizinha aí para os próximos anos, todo esse grupo que me acompanha, a gente tentou montar uma tese do que o PT precisa ser para esses próximos anos. E a gente parte do pressuposto, a renovação do partido, isso é um fato, isso já está dado na nossa chapa, na chapa do professor Jefferson, isso é uma renovação tanto na idade quanto nas ideias, isso é extremamente positivo. Ouso dizer que o PT aqui de Campos, ele está fazendo, já está largando à frente de vários outros locais do Partido dos Trabalhadores, que tem algumas dificuldades ali de renovação de um e de outro, mas aqui em Campos a gente faz isso e está muito bem servido nas duas chapas. Então, partindo desse pressuposto, a gente entende que mais do que renovar, a gente precisa fortalecer. E o caminho que a gente apresenta para fortalecer esse partido é uma integração ainda maior com esses movimentos sociais que já se referenciam no PT, para que a gente consiga pensar a cidade, montar um programa que a sociedade de Campos consiga se envolver, como a gente já fez na campanha do ano passado, inclusive encabeçado pelo professor Jefferson, pensando no transporte, pensando em cultura, pensando a saúde do município. Então a gente entende que a maior integração com todos esses movimentos sociais é importante na direção do partido e apontar o rumo que a gente vai ter nos próximos anos. E aí, quem são esses movimentos sociais que eu estou falando que estão na nossa chapa? Eu estou falando de todos os sindicatos da CUT, o Sindipet, o Sindicato de Bancários, o Sindicato do Saneamento, o Sindicato dos Químicos, o CEP, o Sindicato de Saúde, todos eles estarem envolvidos na nossa chapa. Estou falando do MST, tem muita presença aqui na cidade, e na figura do Matheus do MST, que foi candidato a vereador e hoje está na direção nacional do movimento. Estou falando do movimento estudantil, principalmente na chapa da UF, que eu venho de lá, então tem mais contatos. Falando da juventude trabalhadora, falando de mandatos parlamentares que estão inseridos, tem assessoria da Élica na nossa chapa, tem assessoria do Raimon na nossa chapa, na assessoria da Marina da MST, como já falei aqui. Então, todos esses movimentos da juventude trabalhadora são falando para apresentar esse programa para a sociedade que a gente consiga apontar e seja do tamanho dos desafios que a gente terá aqui na cidade. A gente parte muito dessa tese e aí, para complementar essa pergunta, por que eu à frente, encabeçando essa chapa com todos os movimentos sociais? E aí parte do início da minha militância, pela conjuntura que se deu ali em 2017, passando logo depois do impeachment da Dilma, governo Temer, do governo Bolsonaro, eu estava na UF naquele momento, envolvido no movimento estudantil, e já fui colocado numa posição de diálogo, de construir pontes com todos esses movimentos sociais, e passaram 18 anos de contribuição, tanto na Secretaria de Juventude do Partido e hoje na Tesouraria, fui colocado nessa posição de articular, de estar pensando para cima, de criar os consensos necessários para fortalecer o PT e apontar esse caminho que será bastante difícil as eleições aqui em Campos. Para o presidente Lula, a gente entende isso, é uma cidade conservadora e a gente precisa apresentar o PT do tamanho desse desafio. Então, acredito que o caminho é nessa integração com os movimentos sociais, a conversar com as pessoas, ter esse consenso e aí, de novo, a eleição do PT ela segue uma lógica diferente das outras. Quando eu falo de criar consenso, é criar consenso com Jefferson, com outra chapa. É uma direção que vai ser proporcional. A gente só vai saber o tamanho dessa direção, como vai ser depois do domingo. Então, passou a eleição, a nossa tarefa número 1 é dialogar e ter o programa entre as duas chapas. O que a gente considera, o que a militância colocou a sua vontade ali para o Partido dos Trabalhadores e construir nesse sentido. Então, todo esse grupo que me acompanha entende que eu sou essa pessoa para criar esse consenso, essa ponte, entendendo todo o peso e a importância da liderança do professor Jefferson, dos companheiros que estão na outra chapa e fortalecer o nosso partido aqui em Campos. Então a gente vai para esse processo com muita tranquilidade, e essa tranquilidade porque aí também não é uma decisão nem minha nem do Jefferson, a gente está se colocando à disposição aqui para que todo o conjunto dos filiados em Campos, eles decidam qual que é o caminho. Então, deixo aqui o convite, logicamente, para votar na nossa chapa, votar para o presidente do partido, para todos os filiados que têm direito ao voto, e mais do que isso, que participem do processo. É fundamental a importância, porque
é como a gente falou, a gente vai estar votando só na instância municipal, não. A gente está votando no próximo presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, que vai enfrentar desafios gigantescos. A gente está falando do próximo presidente estadual do Partido dos Trabalhadores. Então, todo filiado que votar no domingo, a participação é importantíssima para construir esse partido mais forte. E lembrando que é o principal partido de esquerda, então, para a gente apresentar um projeto de sociedade, tem que estar fortalecido aqui na base, que a gente sabe que é na cidade que as pessoas vivem. Então, para não me estender muito, ouvir o Jefferson, que ouvir também seus questionamentos, que certamente tem, encerro aqui. Tudo bem. E bem lembrado, a eleição para estadual e a eleição para nacional acontece também no domingo, no mesmo local em que os eleitores vão escolher vocês, né? E as chapas também de vocês. Perfeito. Campos, como você disse, é uma cidade extremamente conservadora e principalmente nas urnas ela se mostra muito assim. Porque se for falar em conservadorismo, quem de nós aqui não é conservador, né? Quem de nós aqui não, né, tem aí essa coisa de conservar a sua família, conservar, né, o seu comportamento, enfim. E o que é conservador e o que não é conservador? Isso dá um programa inteiro, mas vamos lá. E o PT Campos tem esse desafio que você trouxe. Não tem um representante na bancada legislativa, por exemplo, há muito tempo. O PT de São João da Barra é um caso diferente. O PT lá tem e é presidente da Câmara. Então, enfim, né, tem muito para crescer e para movimentar e para mudar, sim, se for o caso. Deixa eu trazer o Jefferson Manhães, que, como a gente já falou, foi ex-candidato a prefeito de Campos em 2024, né, ex-reitor do IFE e também candidato a presidente do PT Goitacá. O Jefferson concorre pela chapa número 520. O Danilo, conforme a gente falou antes, pelo número 580. Jefferson, por que votar em você? Bom, primeiro, Cláudio, eu quero dizer que ser conservador é saudável, ser progressista é saudável. O que a gente não pode é ser reacionário, achar que o passado tem as respostas do futuro, né? Trazer o passado para o presente, né? Porque tem coisas que foram tradições valiosas, mas tem outras coisas que nos envergonham. Então a gente tem que reconstruir um futuro a partir do aprendizado do passado. Eu quero dizer, Cláudio, que eu sou filiado ao Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras há 32 anos. Eu saí do seminário católico e a primeira coisa que eu fiz, com todo o ardor da juventude, com a vontade de transformar o mundo, de melhorar, de cuidar das pessoas, de ajudar a minha cidade a melhorar, eu via no Partido dos Trabalhadores esse caminho. Então eu me filiei em fevereiro de 93, e em novembro de 93 eu entrei como servidor público federal no IFE. Tive a oportunidade, como servidor público federal, participar de gestões muito exitosas. Nós transformamos a escola técnica em Cefet, nós transformamos o Cefet em IFE. Na minha época, como estudante, eram 5 cursos técnicos. Hoje nós temos o IFE, que é uma potência. Aqui em Campos, nós temos em Guarulhos, só o Campus Centro, nós temos mais de 40 cursos. Nós temos curso superior na área de saúde, nós temos 4 cursos de engenharia, por exemplo, no Campus Centro, inclusive de elétrica e computação, onde eu dou aula na elétrica, porque eu, quando jovem, eu tive que ir para o Rio de Janeiro fazer engenharia porque não tinha em Campos. Mas eu fui o único da minha turma, não porque eu era o mais inteligente, mas é que eu tinha uma família de classe média, porque poderia me bancar no Rio de Janeiro, né? Porque mesmo me formando na UERJ, a UERJ é pública para quem mora lá no Rio de Janeiro, não para quem mora aqui. Então, eu ajudei, junto com diversos colegas, a construir uma potência da educação profissional e tecnológica que orgulha a todos nós, campistas, orgulha o Brasil. Fui reitor no período mais difícil dos últimos 30 anos, governo Temer, governo Bolsonaro, e posso lhe dizer que enfrentamos muitas dificuldades, mas eu sempre me posicionei claramente a favor da educação pública, da formação da juventude, do desenvolvimento tecnológico, da ciência, e enfrentamos momentos difíceis. Nunca me esquivei
me coloquei frontalmente na campanha do Haddad, me coloquei frontalmente na campanha do presidente Lula, mas soube dialogar com os governos, mesmo sendo contrários à educação pública brasileira, e é só olhar o nosso instituto, mesmo em tempos difíceis, nós conseguimos manter a qualidade, a grandiosidade e expandir em várias áreas aqui do interior do estado do Rio de Janeiro. Hoje somos 12 unidades, 20 mil estudantes, enfim, uma potência. E eu percebi que eu poderia continuar ajudando a educação, a ciência, a tecnologia, especialmente o meu município, me colocando agora no campo político. Foi assim que o Paulo Freire fez, foi assim que o Darcy Ribeiro fez, foi assim que o Anísio Teixeira fez, todos os educadores que eu tenho admiração, Florestan Fernandes, todos eles perceberam que para ajudar a educação, a ciência, a transformação da vida, a gente tem que ampliar o nosso leque. Por isso eu me coloquei como candidato a prefeito aqui em Campos, junto aí com diversos candidatos a vereadores, o nosso Partido Unido, e nós fizemos então um programa colaborativo, talvez o mais participativo que o Partido dos Trabalhadores já fez em Campos. Ouvimos as pessoas, as lideranças, e nós queremos continuar junto com todos esses que se colocaram nesse processo, que foram candidatos a vereador e a vereadora, que acreditaram nesse projeto de transformação do município, porque a gente tem que eleger o presidente Lula no próximo ano, a gente tem que fazer um grande projeto, ouvindo todas as nossas comunidades, os nossos distritos, para trabalhar os problemas da cidade. O Partido dos Trabalhadores hoje, infelizmente, ele não é visto pelos mais pobres, pelos mais simples, pelos trabalhadores que estão hoje de maneira informal, buscando o seu lugar ao sol, sem nenhuma proteção social, se colocando em risco nas suas atividades, e o Partido dos Trabalhadores não está sendo percebido por essas pessoas como aquele que tem que estar ao seu lado, representando as suas dores, mas propondo mudanças estruturais nessa cidade. Nós temos uma grande oportunidade, nós ainda temos um pouco de royalties, mas nós precisamos ter inteligência, pegar essas potências que são as universidades, a formação profissional, a posição geográfica que nós temos, a agricultura, e transformar a cidade a partir da juventude de todos aqueles que querem uma campus melhor. Então, ter um projeto claro para a cidade, a gente quer construir isso, liderar esse projeto junto com todos os nossos filiados, trazer mais gente. Tem muita gente que quer participar do PT e tem muito petista que desistiu de estar junto no cotidiano do partido, e a gente quer atrair novamente essas pessoas, para que a gente tenha não só um bom programa, mas para que os melhores quadros dessa cidade estejam em sintonia, organicamente articulados, para que em 2028 nós tenhamos um PT aliado aos partidos que a gente entende que são progressistas, aliado aos movimentos sociais, aliado aos sindicatos, aliado às universidades, aliado aos representantes sociais que querem esta cidade melhor, que não olham para aqui apenas como negócio da política, mas querem uma vida melhor para todas as pessoas. Então é esse PT que eu acredito, é esse PT que eu estou colocando a minha vida, que eu estou colocando tudo aquilo que eu pude aprender, junto com todas essas potências que estão ao nosso lado, que foram candidatos e candidatas, representando os mais diversos segmentos, desde de cuidadores, de pessoas da militância lá nos bairros. Nós temos também médicos, nós temos sindicalistas, nós temos ex-reitores, nós temos professores, enfim, nós temos a juventude negra, a juventude LGBT, a juventude que é a realidade, a cara da nossa cidade. Eu tenho absoluta certeza que nós vamos fazer um PT que vai dar orgulho e que tem a capacidade de se articular com os outros atores sociais para ter uma campus melhor e um Brasil melhor para todos. Perfeito, são 8h01. Como a gente atrasou a abertura aqui e aí a gente vai fazer o intervalo, eu vou colocar mais uma pergunta sobre essa questão partidária, porque vocês trazem essa questão do avanço do PT no reconhecimento, o professor comenta isso, o Danilo também, sobre a população mais carente, que é o trabalho básico do PT, que é a essência desse partido em toda a sua história, o Partido dos Trabalhadores.
Mas em Campos, especialmente Campos, você tem um político, por exemplo, e aí citado aqui pelo cientista, político, professor da UF Campos, Jorge Gomes Coutinho, uma das maiores demandas do PT, o Partido dos Trabalhadores, que mais uma vez não conseguiu eleger um vereador para a Câmara Municipal de Campos, apesar do Teseu Bezerra ter feito uma votação extraordinária, passando de 2.400 votos, como voltar a dialogar com as comunidades que são assistidas por todos os programas, né, que o PT defende, que luta e desenvolve, na terra de Garotinho, que dialoga muito melhor, muito bem, faz escola com esse diálogo. Eu começo com você, Jefferson, depois vou para o Danilo. É a maior deficiência do partido hoje em Campos? É o maior problema? Como que você entende esse processo de dialogar com essas comunidades que, repito, como lembrado aqui pelo Jorge Gomes Coutinho, logo depois da eleição, na análise dele, o PT precisa dialogar mais com a sua gente. Como é que você vê isso? Olha, Cláudio, hoje nós temos um investimento só na área social do Bolsa Família de R$500 bilhão por ano. São 60 mil famílias atendidas, 150 mil pessoas, porque 30% dos campistas estão na extrema pobreza. E eu faço um desafio. Qual é o setor produtivo hoje que teria condição de empregar 60 mil pessoas? O que seria de Campos sem R$500 bilhão do governo federal injetado diretamente para fazer compras no supermercado, comprar remédios na farmácia, para poder circular nesse comércio? A questão hoje, e eu acho que o governo está acertando, porque tem um estudo da OCDE que mostra que o elevador social do Brasil está quebrado. Não há mobilidade social. Hoje a gente está vendo na disputa no Congresso Nacional que é só a linha de frente, o representante do capital financeiro, porque os mais ricos desse país não têm compromisso com o desenvolvimento sustentável, têm compromisso com o crescimento econômico, porque eles concentram mais renda, não para benefícios da sociedade. E o partido que defende os mais pobres, os trabalhadores, quer colocar a educação para fazer mobilidade social, com ensino técnico, com saúde de qualidade, com assistência social para garantir o mínimo da sobrevivência, a dignidade humana. Esse partido e esse governo é o partido dos trabalhadores e das trabalhadoras, associado com esse conjunto de partidos que sempre trouxeram essa bandeira. Eu falo aqui do PCdoB, do PSOL e de tantos outros, PSB e tantos outros partidos que nos ajudam historicamente nesse combate. O nosso desafio, e eu percebi isso na campanha, eu percebi 2 territórios que a gente não atinge, e eu pensava como educador do IFE, dessa potência, que nós chegávamos lá, porque existem os mais pobres dos mais pobres, que infelizmente a gente não chega nesse território. Existe também o território da alma humana, onde ali estão as desilusões, as decepções das pessoas que a extrema-direita está manipulando, que às vezes uma cristandade empresarial está manipulando. Não é o cristianismo, é uma cristandade, é onde para algumas igrejas que são empresas, que elas estão manipulando a boa-fé das pessoas. Nós temos que mostrar aqui em Campos que quem defende o trabalhador, que quem é contra a precarização do trabalho, são aqueles que hoje estão no governo, mas com muita dificuldade de poder seguir o programa do Partido dos Trabalhadores e que foi vitorioso pelo presidente Lula, que é colocar o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda. Isso é o mínimo, e a OCDE aponta para a gente fazer mobilidade social, é educação de qualidade, é formação profissional, é saúde e alimentação de qualidade, são os mínimos que nós temos que ter para garantir que as crianças, que os jovens de todas as classes, de todos os credos religiosos, tenham o direito a ter uma base comum para aí sim
desenvolver os seus talentos, para ter uma transformação nessa cidade. Campos foi a cidade, um dos municípios mais impactados pela escravidão. Nós temos muita pobreza aqui nessa cidade. Tivemos a oportunidade de mais de 35 bilhões de reais de royalties, e o que fizemos com ele? Campos é referência em quê? Nós estamos hoje passando por dificuldade. Não tem ônibus. Se você no final de semana, se alguém quiser pegar um ônibus, não tem ônibus. Você fica num trânsito aqui, 6 horas da tarde, na 28 de março, você não vê um ônibus. Então, assim, está faltando moradia, está faltando saúde, está faltando agricultura de qualidade que transforma as vidas, está faltando proteção para as crianças, está faltando creche aqui em Campos para resolver o problema de vagas. Ao invés de construir mais creche, colocou a creche em meio período, e aí você dobra as vagas. Mas como é que uma família consegue trabalhar, o pai e a mãe, se o filho não consegue ficar na creche o dia todo? Então está muito desigual. Então, o Partido dos Trabalhadores tem que, de fato, se apresentar e estar ao lado das pessoas. Esse é o desafio que nós temos, e o Jorge está correto. Infelizmente, e por vários fatores, o nosso partido não foi visto como aquele que, de fato, representa. É o que mais faz por esse Brasil, é o que mais investiu em Campos. Eu faço um desafio aqui. Qual foi o presidente que mais investiu em Campos dos Goytacazes? Me levanta o nome, e eu não tenho dúvida. Foi o presidente Lula, foi a presidente Dilma, e nós estamos continuando fazendo isso no Lula 3. Com muita dificuldade, porque o Congresso capturou metade do investimento desse país, e nós vamos para esse enfrentamento, e eu acho que é isso que nós temos que passar. Quem está do lado dos mais pobres? Quem está do lado dos trabalhadores? E não ficar ouvindo fake news de Instagram, ouvindo garoto propaganda da extrema-direita, que se apresenta como novidade, mas no fundo destrói a educação pública, destrói a alimentação. Enfim, eu quero aqui levar, junto com Danilo, junto com todos os nossos filiados do partido e todas aquelas pessoas de bem, para transformar esta cidade. Eu quero que a juventude, eu quero que os adultos aqui se orgulhem de morar, de estudar, trabalhar e ter lazer nessa cidade. Colocar aqui a sua vida, o seu futuro. A juventude está indo embora. A juventude qualificada está indo embora. Quem se forma na UEF está indo embora. Quem se forma no IFE está indo embora. Nós queremos que eles trabalhem e ajudem a gente a construir um município melhor. Perfeito. Danilo? Então, Cláudio, tem refletido muito nessas últimas campanhas, principalmente no ano passado, que é a campanha municipal, a gente viaja tudo, né? E eu posso dizer com toda segurança, o PT, ele nunca saiu dessas bases, ele não caiu desses lugares na figura dos seus filiados. Agora, tem duas questões aí. A gente passou pelos últimos anos, né? Principalmente, coloca aí o marco pós-impeachment da Dilma. Nosso povo ficou tão massacrado, teve tantas dificuldades, que o foco maior era na própria sobrevivência. As pessoas não estavam tão preocupadas, não tinham tempo, não tinham como pensar a política. Então, quando a gente vai para as ruas, a gente encontra as pessoas, a gente percebe que as pessoas têm referência no PT. Muitas são filiadas. O que a gente precisa é fazer 2 trabalhos. Garantir que esse filiado que está na base tem espaço na direção partidária, isso com muito mérito. Nós 2 fizemos, as 2 chapas estão fazendo, trazendo as pessoas que encontramos aí nessas campanhas para que elas falem por elas. Elas têm que colocar as suas dores, a realidade delas, para a direção do partido conseguir atuar. E aí, como é o partido do presidente Lula, é o partido que está no governo, a nossa tarefa é dupla. Primeiro, a gente tem que fazer chegar nesses lugares quem é que está defendendo. Porque, até fazer um gancho aqui, o plano de fundo dessa crise toda colocada no Congresso é que o governo Lula muito claramente coloca quem é que tem que pagar essa conta. Hoje são os pobres e os ricos não estão pagando nada. Então, esse é o plano de fundo desse embate. Então, nós, enquanto partido municipal, temos que ir com essas pessoas, conversar, fazer uma grande formação política de qual é o governo que os defende, a importância de estar inserido nisso e também deles estarem na direção partidária, que aí a gente faz a nossa tarefa enquanto partido, que é cuidar do dia a dia, que é estar lá e estar promovendo cafés, essa coisa cotidiana, como tinha lá no início da fundação do PT. Tenho conversado muito com esses quadros fundadores, quadros históricos do partido, de retomar aquela coisa de fazer um café da manhã com essas pessoas, fazer uma banquinha, estar lá fazendo palestras, isso fora do ano eleitoral. Então, assim, isso tem que ser algo constante, porque, eu repito, o PT sempre esteve presente lá, só que hoje a gente disputa com vários outros fatores, tem igrejas, tem esses pseudo-coaches que estão disputando esses espaços, prometendo terreno no céu.
para as pessoas, mas o nosso dever é promover algo concreto para essas pessoas. E tem uma amálgama de situações que o governo do Partido dos Trabalhadores já garantiu para essas pessoas, e é como o Jefferson falou, o governo municipal, apesar de isso não é de hoje, apesar de mexer com grandes quantias, não conseguiu promover uma melhora nessa desigualdade social que a gente vive aqui em Campos. A concentração de renda na nossa cidade é algo muito absurdo. Então, não é razoável uma cidade como essa ter a população pobre que tem. Então, o nosso compromisso, o nosso dever é sim estar atuando diretamente nessa questão, e acredito que temos todas as ferramentas para garantir isso, porque todo o nosso trabalho dos últimos anos já nos coloca nesse lugar. As pessoas demandam muito isso. Não à toa, hoje, a eleição do PT tem essa efervescência, são 2 chapas colocadas, porque as pessoas querem participar. As pessoas entendem que uma mudança é necessária, e uma mudança necessária na pele. As pessoas sabem que hoje uma mudança e um fortalecimento do Partido dos Trabalhadores significa para ela ter um governo que o defenda. Então, sem medo de errar. O Partido dos Trabalhadores, com a sua próxima direção, a força que a gente está apresentando, vamos sim estar ao lado de toda essa população que mais precisa de nós, e também é que nós mais trabalhamos. E agora, parte desse fortalecimento é colocar esse dedo na ferida para todo mundo que hoje está lá no Congresso Nacional defendendo, e muito claramente, que rico não paga imposto. A gente tem que colocar o dedo nessa ferida, tem que pagar mais essa conta sim. A gente está falando de universo, eu estava lendo sobre isso, são 140 mil pessoas que impactariam muito no orçamento. Então a gente tem que enfrentar essa discussão, assim como é a discussão que mais afeta essa população pobre, na escala 6x1. A gente tem que tocar nesses assuntos, e quem promove esse debate são os partidos de esquerda, é o Partido dos Trabalhadores, é o governo Lula que tem feito esse trabalho. Então, sem medo de errar, a gente está no caminho certo para estar promovendo essas mudanças e garantir mais uma vez que toda essa população pobre tenha no Partido dos Trabalhadores essa solução e o caminho para uma melhora de vida, combater a desigualdade social que a gente passa aqui na nossa cidade. Perfeito, são 8h14, a gente precisa ir para o intervalo. Foi anunciado no blog Opiniões pelo Aloysio Abreu Barbosa, né, que ele estaria na bancada com a gente. Não sei o que aconteceu, ele não está aqui no programa hoje, mas durante a semana ele reclamou comigo, né, pessoalmente, de dores na coluna. Então, mas não estou dizendo que é isso também. Pode, a qualquer momento, ele está aqui e participar ainda hoje do programa, mas está nessa tentativa de justificar até aqui a ausência dele, porque ele anunciou lá no blog Opiniões, em todos os grupos, né, de WhatsApp, inclusive no grupo de WhatsApp deste programa também e do blog dele. Então está justificado aí, pelo menos até aqui. São 8h15, e claro, esperamos todos que ele esteja bem, que não tenha sido nada demais. São 8h15, a gente faz uma pausa aqui com os nossos convidados, o Danilo Dutra, tesoureiro do PT de Campos, assessor do Sindipetro NF e candidato a presidente do partido no próximo domingo, né? O PT de Campos, o PT Goitacá, e também o Jefferson Manhães, ex-candidato a prefeito de Campos na eleição de 2024, ex-reitor do IFE e candidato a presidente do PT Goitacá também no domingo. O número, o pessoal está participando aqui, vocês falaram que o importante é participar. O número que vocês vão concorrer é o Danilo de Farias Dutra, número 580, a chapa do Danilo é a 680. Esse número 580, 680, ele vem, na verdade, pela escala nacional, né? O número 100 é para o presidente da Nacional, não é isso? E aí vem... O primeiro dígito sempre quer dizer o cargo que está em disputa. Perfeito. E os outros 2 dígitos vai muito da organização. Geralmente as correntes escolhem e combinam, assim, ter os últimos 2 dígitos de uma só. Por exemplo, o campo majoritário do partido, do qual eu faço parte, está concorrendo pelo 80. Então, assim, o Edinho Silva, lá na Nacional, 180, eu aqui em Campos, 580. E o primeiro dígito indicando o carro que está em disputa. Estou entendendo o processo. O Jefferson Manhães de Azevedo concorre com o número 520, e a chapa do Jefferson, que aí é a chapa que tem ali pelo menos até 44 integrantes,
é a chapa número 620, a chapa do Jefferson. Bom, 8 horas e 16 minutos, pausa rápida no Folha no Ar, para o intervalo a gente volta a seguir, vamos continuar falando aqui, mas aí de eleição nacional, estadual também, da direção do PT, e por fim a gente vai pedir análise aí desse governo Lula 3, desse embate agora com o Congresso, indo parar no STF, o que para muitos não é um caminho muito saudável, muito republicano, muito democrático, mas foi o caminho escolhido pela Procuradoria-Geral da União, e a gente vai entender o que vocês pensam sobre isso. São 8 horas e 17 minutos em Campos, no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis e Radmed Diagnósticos por Imagem. Fechamos aqui esse primeiro bloco. Tem uma dica agora da equipe Nauta XP, para você investir o seu dinheiro certo, no lugar certo, com maior rentabilidade e total segurança. Confira aí, a gente volta a seguir. Minuto Nauta XP. As principais informações do mercado diariamente para você. A caderneta de poupança é historicamente conhecida por sua liquidez imediata e segurança, uma vez que é garantida pelo Fundo Garantidor de Créditos até um determinado limite. No entanto, sua rentabilidade tem se mostrado insuficiente para acompanhar a inflação, resultando em perda de poder de compra ao longo do tempo. Por isso, é importante desmistificar essa opção e considerar alternativas que podem oferecer retornos mais atraentes e mesmo garantidos.